Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o solo. Nós vamos trabalhar três coisas envolvendo o solo. A primeira é o processo de formação do solo, a segunda vai ser os principais tipos de solo que nós temos a nível mundial e a nível de Brasil, e vamos finalizar comentando alguma coisa sobre a questão da degradação do solo. Tema este que vai ser aprofundado em outras aulas depois, ok? Então, na questão do solo, antes de a gente trabalhar especificamente o processo de formação, é importante salientar alguma coisa, né? O solo é um organismo vivo e dinâmico que está em constante processo de formação. Ele tem na sua composição quatro elementos fundamentais, que são material mineral, matéria orgânica, água e ar, né? Claro que dependendo do tipo de solo, a distribuição percentual desses elementos não vai ser igual a essa que eu coloquei no slide ali. Isso aqui é só uma ideia, né, de como ele está distribuído. Lembra que tem solo que tem mais matéria orgânica, tem solo que tem mais matéria mineral, tem solo que é mais seco, tem solo que é mais úmido, mas em geral eles têm quatro elementos e eles estão em constante processo de transformação. O solo ele se origina a partir do intemperismo, a partir do processo de decomposição das rochas. E ele vai representar um conjunto de materiais orgânicos e inorgânicos que vão se acumulando na camada superficial da litosfera. Então lembrem, solo não é um aglomerado de rocha exposta, nem nada disso, né? Solo é um organismo vivo, ele interage com o clima, ele interage com a vegetação e tudo mais. E ele é fundamental para a manutenção de todos os ecossistemas e é fundamental também para a economia, né? Hoje se fala muito no processo de degradação do solo e o quanto ele representa de risco não só para os biomas mundiais, como para a própria economia, né? Na medida em que a agricultura depende muito, né, do solo. Então, a nível geral, o processo de formação do solo a gente chama de pedogênese. A pedogênese envolve 5 fatores importantes que podem aparecer numa prova de vocês. A rocha original, né, a influência do clima, a influência do relevo, a influência, né, dos organismos vivos e também o tempo, né, de formação do solo. Então a gente vai ver cada um desses elementos para a gente ter uma ideia, na verdade, de como o solo, né, ele se forma e o que interfere nesse processo de formação. Então a primeira coisa é a rocha original. Todo solo vai se originar de uma rocha que a gente chama de rocha-mãe. Essa rocha pode ser uma rocha sedimentar, pode ser um gneiss e por aí afora. Então essa diversidade de rochas é que vai determinar a diversidade de solos, né? Hoje o Brasil tem diversos tipos de solo, como o solo de terra roxa, o salmourão, né? Os latossolos. Cada um deles está estruturado sobre um tipo de rocha, como vocês podem ver aqui, ó. Então nós temos solos sobre rochas metamórficas, sobre rochas ígneas, né? Sobre rochas formadas a partir, né? Desculpem, não sobre, a partir de rochas sedimentares, a partir de rochas ígneas, a partir de rochas metamórficas e por aí afora. Então a rocha-mãe ela vai ser importante porque ela vai contribuir ou vai determinar os tipos de minerais que vão ser encontrados naquele solo. Depois nós temos o clima. O clima tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o clima vai determinar o intemperismo. Então esse é o vínculo do clima com a formação do solo. Então o clima vai determinar se numa região vai predominar o intemperismo físico ou o intemperismo químico. Se predominar o intemperismo físico, como acontece em ambientes mais secos ou mais frios, nós vamos ter solos mais rasos e mais pedregosos. Se predominar intemperismo químico, né, principalmente de ambientes quentes e úmidos, nós vamos ter solos mais profundos, mais argilosos ou mais arenosos. Então, como vocês podem visualizar nessa imagem aqui, ó, essa imagem que já apareceu várias vezes em questões de vestibular, ela mostra pela latitude os tipos de solo, né? Melhor dizendo, desculpe, a influência do clima no solo. Repare que aqui nas regiões de baixas latitudes, onde nós temos uma precipitação elevada e onde a temperatura também é elevada, tá vendo aqui, ó, climas quentes e úmidos, nós vamos ter um solo profundo, tá vendo, ó? Então esse solo profundo, ele vai se dar por quê? Por causa do intemperismo químico. Então o intemperismo químico é muito intenso nessas regiões, né? Depois, se vocês pegarem aqui nas regiões, ó, próxima, né? Nas regiões de médias latitudes, vamos dizer assim, próximo dos trópicos, ali em torno de 23 graus mais ou menos, lembro que ali nós temos uma área formadora de ventos que acaba originando muitos desertos, né?
Reparem que aqui, ó, então nós já temos a interferência principalmente do clima mais seco. E por ser um clima mais seco, você já tem um solo mais raso, tá vendo? Ó? Então nessa região aqui, ó, deixa eu colocar uma apontadora laser aqui, fica melhor, né? Ó, nessa região aqui, tá vendo? Ó? E nessa região de clima frio e seco, ó, então aqui as regiões perto dos trópicos, estão vendo? Regiões áridas, né? E aqui regiões além de áridas, frias. Então reparem que nesses ambientes, ó, nós temos solos mais rasos, né? E mais pedregosos. Por quê? Porque ali nós temos a influência maior do intemperismo físico. Então é importante salientar. No processo de formação dos solos, o clima tem um papel fundamental, porque ele vai definir se vai ocorrer mais um intemperismo físico ou mais um intemperismo químico. Dependendo do qual predomina, você vai ter um solo mais raso ou um solo mais profundo, ok? Depois, nós temos a influência do relevo. O relevo, ele vai atuar, digamos assim, em relação estreita com o clima, né? Claro. O relevo, ele vai determinar se nós vamos ter mais acúmulo de água, se nós vamos ter mais erosão, né? Como que vai se dar esse processo? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, que também já apareceu diversas vezes em vestibulares, dá para a gente ter uma ideia do processo, né, de formação do solo a partir da influência do relevo. Reparem que nós temos 3 ambientes distintos aqui, né? Ó. Se a gente pegar esse ambiente A, nessa região aqui, ó, a gente vai perceber que nesse caso nós temos boas condições de infiltração da água e boas condições de drenagem. O excesso é drenado, né? Isso facilita a ocorrência do intemperismo químico e favorece a formação de solo. Nesse segundo setor aqui, ó, que seria o setor B, vamos dizer assim, né? Nós temos uma boa condição de infiltração, mas nós não temos drenagem adequada, tá vendo? A água está se acumulando. Como a água está se acumulando ali, ela está impedindo, né, ou dificultando o intemperismo químico. Então nós temos formação de solo, mas um solo diferente desse ambiente aqui, ó, tá vendo? Agora, nesse setor C aqui, ó, que é um ambiente de relevo bastante irregular, né? Um ambiente de relevo bastante destacado, que você vai ter um processo de erosão muito grande, nesse caso aqui, ó, pode ver, nós vamos ter péssimas condições para a formação de solo, porque nós não vamos ter nem boa condição de infiltração, nem boa condição de drenagem. Então a formação de solo ali vai ser impossibilitada. No geral, num ambiente assim, ó, nós vamos ter, né, ó, uma camada muito fina de solo sobre a base das rochas. Então nós vamos ter ali um litossolo, né, que é um solo ruim, é um solo que não consegue ter um processo de formação adequado. Então, ó, por que o relevo é importante? Porque ele vai determinar, né, se a água vai escoar adequadamente ou não, se a água vai infiltrar ou não, se a água, né, qual o trabalho, por exemplo, se você vai ter mais erosão ou mais sedimentação, né? Então isso vai ser definido também pelo relevo. Então o relevo faz parte, né, ele é um fator da pedogênese. Outra coisa é a própria matéria orgânica, né? Os seres vivos que vivem no solo. Quando você tem um solo protegido, um solo, né, com bastante matéria orgânica, bastante matéria mineral, você tem bastante vida nesse solo. Essa vida no solo, né, formada por vários animais e plantas e tudo mais, vai acabar favorecendo ou vai acabar interferindo no processo de destruição das rochas e no próprio processo de intemperismo. Claro que numa escala menor, mas numa escala importante para contribuir para a formação desse solo. Então, por exemplo, um solo rico em vida, ele vai ter bastante matéria orgânica, vai ser um solo fértil, né? Vai ter bastante animais, né, fungos, que vão destruindo a rocha, vão, né, ajudando no intemperismo, vão cavando, vão permitindo que a água infiltre, né, vão permitindo que a luz atinja o solo e por aí afora. Então, tudo isso vai contribuir no processo de formação do solo. Lembrem que um solo bem estruturado, bem protegido, ele é um solo com muita vida, né? Você vai encontrar vários animais ali, você vai encontrar bastante vegetação, né, fungos, bactérias e tudo mais, né? Outra coisa importante no processo de formação do solo é o tempo, né? O tempo, ele é fundamental. Um solo não se forma de um dia para o outro, né? Um solo pode levar milhares de anos para se formar. Em geral, a formação de solo leva milhares de anos, né? Mas claro que isso vai variar de um ambiente para o outro. Se você tiver um ambiente com maior intemperismo, esse processo ocorre um pouco mais rápido. Se você tiver num intemperismo químico, né? Se você tiver num ambiente de intemperismo físico mais destacado, esse processo demora um pouquinho mais.
Então o tempo ele vai permitir que o solo se estruture em horizontes, né? Quanto maior esse tempo, provavelmente maior a quantidade de horizontes que esse solo vai ter. Repare aqui, ó, que o início do processo de formação do solo ocorre a partir da destruição da rocha matriz, que é essa primeira imagem aqui, ó, tá vendo? Nós temos praticamente só a rocha mãe, e em cima começa a se desenvolver alguns líquens, né? Alguma vegetação herbácea e tudo mais. À medida em que a rocha começa a ser destruída, que ela começa o seu processo de decomposição, nós vamos tendo a formação do solo, com a formação dos horizontes, como acontece aqui, ó. Já está formando o horizonte A e começa o processo de formação do horizonte O. Tá vendo? Quanto mais a rocha vai se destruindo, os outros horizontes vão se formando. Ó. Vai surgindo um horizonte C, bem destacado aqui, depois o horizonte B. Então, ó, aqui nessa última imagem aqui, ó, da direita, nós já temos um solo bastante estruturado, né? Um solo bem formado, um solo já com todas as camadas bem desenvolvidas. O que é importante salientar é que muitas vezes você pode ter um solo mais antigo e não ter todas as camadas ainda formadas, né? Então lembrem que o tempo é um fator determinante, mas não quer dizer que quanto mais antigo um solo, mais desenvolvido ele vai ser ou mais bem estruturado ele vai ser, tá? Tomem cuidado com isso. E outra dica importante é perceber que as camadas, né, os horizontes do solo não se formam numa sequência. Então não se formam assim, ó, primeiro o horizonte O, depois o A, depois o B, depois o C, tá vendo? Eles vão se formando de maneira irregular. Primeiro nós temos a rocha mãe se destruindo, depois a formação do horizonte A e o O, depois a formação do horizonte C e depois o B. Então é um processo, né, que vai evoluindo a partir do tempo. Lembre que no mínimo, né, um solo vai levar mais de 100 mil anos para se formar, né? Bom, um solo bem formado, bem estruturado, ele é aquele solo que apresenta camadas, né? Horizontes. Então aqui, ó, nessa terceira imagem, nós temos todos os horizontes já compostos. Lembrem que lá numa prova de vestibular, eles podem perguntar para vocês características específicas desses horizontes, né? Então nós temos a seguinte situação, ó, num primeiro momento a rocha mãe, a fase inicial, né? Quando a vida começa a se desenvolver numa escala pequena e a rocha começa a se destruir, aí os horizontes vão se formando, né? O horizonte O, o A, o C, né? O B, eles vão se formando até que nós temos todos os horizontes bem estruturados. Cada horizonte tem uma característica, né? Vamos ver um por um aqui, ó. O horizonte O é aquele horizonte mais superficial do solo. Ele pode ter 1 palmo de profundidade, pode ter 50 centímetros. Isso vai variar. Por exemplo, lá na Amazônia, né, o horizonte O ele pode ter 50 centímetros de profundidade. Então esse horizonte O ele é marcado pela presença, né, de matéria orgânica oriunda da vegetação. Então a vegetação vai se decompondo, né, na superfície desse solo e vai formando uma camada orgânica. Logo abaixo dele se forma o horizonte A. O horizonte A é um horizonte onde nós temos uma mistura de elementos. Matéria orgânica, né, que vem da superfície, da parte mais superficial, e matéria mineral oriunda daquele longo processo de intemperismo que a rocha sofreu. Então o horizonte A gente chama de horizonte agricultável. Ele é aquele horizonte em que nós temos, né, matéria orgânica e matéria mineral, então ele é fértil. Então ele é extremamente usado na agricultura, né? Lembro que esse horizonte A, ele recebe esse nome de agricultável justamente porque ele tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, né? É daí, por exemplo, que a vegetação tira a maior parte de tudo que ela precisa para se manter. E também é esse horizonte que a agricultura aproveita bastante, né? Logo abaixo vem o horizonte B. Lembrem que entre o horizonte A e o B pode se desenvolver uma camada que a gente chama de E. Né? Essa camada pertence ao horizonte B, tá? Mas ela é acima do horizonte B. Quando isso ocorre, significa que nós temos uma área, que é esse horizonte E, exposto à lixiviação. E o horizonte B, propriamente dito, que é o horizonte da acumulação. Então é ali que vão se acumulando, né, os materiais minerais que vão se desprendendo da rocha com o tempo. Então ele é um horizonte, né, mineralmente enriquecido. Né? Então quer dizer, ele vai receber os minerais que migram do horizonte A, levados, né, pela chuva, pela umidade e tudo mais, e aí vai formar uma camadinha, que é esse E, que é onde nós temos esse processo de lixiviação. E o B é onde esse material vai se acumulando. Então o B
é sempre importante lembrar, é a zona de acumulação. Então lembre, horizonte O, matéria orgânica, horizonte A é o horizonte agricultável, né? Matéria orgânica e mineral, e o horizonte B, matéria mineral. Então é a zona de acumulação. E logo abaixo nós temos o horizonte C, né? O horizonte C é o horizonte da transição entre o solo e a rocha-mãe. Então ele é um horizonte onde você tem pedaços de rocha intemperizados, né? Então ele é formado por fragmentos da rocha matriz ou da rocha-mãe. E o último horizonte é o horizonte D, né? O horizonte da rocha-mãe ou rocha-matriz, né? Que formou aquele solo ali. Então reparem que o solo ele vai se formando ao longo do tempo e em 3 fases, né? A fase inicial, que é quando ele começa esse processo de formação, a segunda fase, que é quando ele começa a formar os horizontes, e a terceira fase, quando ele está num solo maduro. Já tem todos os horizontes bem estruturados, ok? Então lembra, horizonte O, A, B e C, né? Entre o A e o B pode aparecer um horizonte E ali, que é o que pertence ao horizonte B, que é a zona de acumulação, e o último, né, que é a rocha-mãe, a gente pode chamar de horizonte D, ok? Então, quando um solo tem todos esses horizontes bem formados, a gente chama de solo maduro, né? Aqui uma imagenzinha para vocês terem uma ideia na prática como isso funciona. Aqui, ó, os horizontes, né? A imagenzinha que vocês têm na apostila de vocês. Repare aqui, ó, matéria orgânica, né? A matéria orgânica e mineral misturada, né? Esse horizonte A aqui, ele costuma ter uma coloração escura, tá, pessoal? Por culpa da decomposição da matéria orgânica. Esse horizonte B, ele costuma ter uma coloração um pouquinho mais avermelhada, né? Por culpa aí da laterização que ocorre ali, o acúmulo, né? É uma zona de acumulação, o acúmulo de minerais como ferro e tal, acabam dando essa coloração um pouquinho mais avermelhada para ele, né? E aí o horizonte C, como vocês podem ver aqui, ó, a rocha, né? Fragmentos de rocha destruídos já, né? Então, aqui, ó, numa imagem dá para perceber bem. É importante lembrar, tá, pessoal, que o solo ele tem uma profundidade de poucos metros, né? Lembrem, quando a gente fala de um solo raso, a gente está falando de 50 centímetros. Quando a gente fala de um solo pouco profundo, entre 50 centímetros a 1 metro. Um solo profundo é de 1 metro a 1,5 metro, 1 metro até 2 mais ou menos, né? Um solo profundo. E muito profundo é acima de 2 metros. Então um solo muito profundo, ele vai até 2, 3 metros, né? Então abaixo disso nós já temos a rocha-mãe, a rocha-matriz, que acabou originando aquele solo ali, tá? É importante salientar, né? Para não acabar caindo em pegadinhas de prova depois, ok? Então isso aí, dito isso, olha só, dá para a gente perceber que o solo ele tem um processo de formação longo, vários fatores contribuem nesse processo, né, como o tipo de rocha, né, o clima que vai determinar o intemperismo, né, a vida que é presente ali, que vai contribuir para ser um solo mais, né, rico em matéria orgânica ou não, para que ele sofra mais intemperismo ou não, o próprio relevo que vai definir se vai ter mais erosão ou mais acumulação de sedimentos, né, e o próprio tempo que vai definir o perfil daquele solo, os horizontes que aquele solo vai ter, né. Então, tudo isso está relacionado diretamente à pedogênese, tá? Agora, nós temos uma segunda parte que é a que corresponde aos tipos de solo. Eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, para ajudar vocês na hora de estudar, tá? Ela tem uma divisão bem boa e bem didática sobre os tipos de solo e as suas principais características, né? Se vocês repararem aqui, ó, nós temos os solos zonais, né, que são aqueles solos que estão ligados aos grandes climas mundiais, por isso a gente chama de zonais, eles estão ligados às grandes zonas climáticas, né? Então eles são solos normalmente maduros, bem antigos, né, bem desenvolvidos, com horizontes bem definidos, né? Dentre esses, vale a pena salientar o latossolo. Lembre que esse latossolo é um solo bem típico de clima quente e úmido, clima tropical úmido, né, o clima equatorial, aqueles climas que chove constantemente o ano inteiro. Como chove constantemente o ano inteiro e é quente, eles estão expostos a um intemperismo químico muito forte. Então já dá para ter uma ideia. O intemperismo químico, ele dissolve a rocha, né? E ele origina solos profundos. Então pode ver, ó, são solos que vão ter mais de 2 metros. Esses solos, como eles são muito lixiviados, né, por culpa da chuva constante, lembre, lixiviação é aquele processo de lavagem do solo, né? Como eles são muito lixiviados, eles são pouco férteis, né? Esses nutrientes são retirados pela chuva. Então são solos pobres, né?
O latossolo é o tipo de solo que predomina no Brasil, por exemplo. É o solo mais encontrado no Brasil, principalmente, né, em larga escala na Amazônia. Né? A maior parte da Amazônia ela tem esse latossolo. Então lembre, é um solo típico de clima tropical úmido ou equatorial, que chove o ano inteiro e é quente. Ele sofre muita influência do intemperismo químico e, portanto, ele é bastante profundo. Ele ganha uma característica argilosa, né? Uma característica arenosa, por culpa desse processo, né, de intemperismo que ele sofre. É o solo que predomina no Brasil, esse latossolo. Lembre, não é fértil, tá? É um solo pobre, né? Depois nós temos os podizóis. Então o latossolo está ligado às regiões de baixas latitudes, clima quente e úmido. Os podizóis são solos extremamente férteis, né? Que se formam em climas temperados. Nos climas temperados, lembre que a vegetação tem aquela característica importante de largarem as folhas, né? Elas são caducifólias. Então isso vai formando solos extremamente férteis. Não só isso, né? O fato de o clima temperado ele ter chuva bem distribuída também causa um certo intemperismo. Então a ação do intemperismo permite acúmulo de minerais e a ação da decomposição dessa matéria orgânica acaba contribuindo para a fertilidade do solo. Então são solos extremamente férteis, muito, muito comuns na Europa, né? Esses podizóis aí. Depois nós temos os solos de pradaria, muito encontrados, né, principalmente nos Estados Unidos, né, na Europa, né, em partes da Ásia. É um solo muito comum. Lá na Europa, por exemplo, né, na região ali, no interior da Europa, ali entre a Rússia e o leste europeu, toda aquela região ali, esse solo de pradaria é chamado de Chernozem, né? É um solo extremamente fértil, por quê? Porque as pradarias elas têm um ciclo de vida curto e se decompõem muito rapidamente, então elas vão se renovando, né? Essa renovação rápida faz com que esse solo tenha sempre muita matéria orgânica. Então por isso que aparece aqui, ó, rico em matéria orgânica, tá vendo? Então, ele é encontrado nos climas temperados, principalmente no temperado continental, e é muito fértil. Essas regiões, normalmente, né, a agricultura é bem desenvolvida. Então, dentre os solos de pradaria, lembre que nós temos esse Chernozem, né, que é o mais famoso, encontrado na Europa, principalmente no interior da Europa, ali, né, nas áreas de clima temperado continental. E lembre que a própria vegetação, né, a própria pradaria, mantém ele alimentado com matéria orgânica. E a presença constante de matéria orgânica deixa esse solo extremamente fértil. E depois nós temos os solos de clima desérticos, né? Não precisa nem falar muito. São solos, por exemplo, expostos ao intemperismo físico constantemente, né? Isso torna esses solos bastante rasos, né? E bastante pedregosos. E isso tira a fertilidade. Então eles não têm matéria orgânica, eles não têm matéria mineral, porque não tem intemperismo químico, né? Então o intemperismo é físico, o intemperismo físico, a rocha só se quebra. Então isso dificulta a formação de solos com fertilidade, né? Então são solos pobres, né? Esses solos de deserto aí. Então esses solos que eu comentei com vocês até agora são os solos zonais, né? Eles estão vinculados aos grandes climas do planeta. Depois nós temos os intrazonais e os azonais. Esses solos intrazonais, eles também se apresentam bem desenvolvidos, né? Só que eles têm uma diferença dos solos zonais. Eles são influenciados por alguma peculiaridade local, né? Por alguma característica local que acaba influenciando esse solo. Que é o caso, por exemplo, dos solos salinos, né? Também chamados de alomórficos, né? Por exemplo, é o solo dos mangues, né? Então, qual é o fator local que tem ali importante? A proximidade do mar. Então, durante a maré alta, o mar joga água ali, essa água se acumula e forma, né, um solo salino. Esse solo salino, já dá para notar, é um solo bastante hostil, de baixa fertilidade, né? Então, é uma questão importante nesse sentido. Também temos solos salinos em regiões áridas e semiáridas, que a água evapora muito rápido e o acúmulo, né, de sais no solo também é maior. Então nós podemos ter tanto no litoral, próximo, né, ao oceano, como o solo do mangue, como também podemos ter em regiões desérticas, né, esse solo salino. E os solos hidromórficos, né, que são aqueles, ó, agora é o contrário, influenciado por grande umidade.
Então, como eles são influenciados por grande umidade, eles ficam perto de rios, né? Planícies de inundação. Então, normalmente eles são férteis, porque essas áreas trazem nutrientes, né? Esses rios, essa água toda traz nutrientes, vai acumulando ali e vai formando esses solos dessas planícies. Então, em geral, são férteis. O contrário, por exemplo, de um solo alomórfico, né? Depois nós temos os solos azonais. Esses solos são pouco desenvolvidos, né? E são muito influenciados também por questões locais, né? Esses azonais nós temos o litossolo, que é um solo que está assentado numa área de alta declividade. Isso cria basicamente uma pequena camada de solo sobre uma rocha inalterada exposta a um constante processo de erosão. Então esse solo a gente chama de litossolo, né? O processo de formação dele é dificultado pelo relevo, né? Naquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente lá, que fala da influência do relevo, era aquela parte, aquela questão aquele tipo C ali, né? Que a declividade é bastante acentuada, dificulta o processo de formação. Esses solos a gente chama de litossolos, né? Encontrados em ambientes de relevo bastante irregular. E tem os solos aluviais, né? Esses solos aluviais, eles são aqueles solos que se formam... Lembre que nós temos dois tipos de solo nesse sentido, o eluvial e o aluvial. O eluvial é aquele solo que se formou da rocha presente no próprio lugar, né? Então ele teve seu processo de formação normal. Um aluvial é aquele que se formou com fragmentos de rocha trazidos de outro lugar, né? Fragmento de rocha ou matéria orgânica trazido de outros lugares, trazido pelo vento, trazido pelo rio, né? E vai jogando, vai acumulando esse material. Então, como ele vai acumulando esse material, ele tende a ser um solo mais fértil, né? Desse solo, um famoso que cai na prova de vocês é esse solo de luz aqui, ó, que aparece aqui na tabela, tá vendo? É um solo comum na China. Ele é um solo formado pelos sedimentos trazidos pelo vento, né? Então os ventos vão trazendo esses sedimentos, vão jogando, né, nas áreas ali próximas ao rio Huanghe. Então ele tem uma fertilidade natural muito boa e tem essa coloração amarelada, né, lá na China. E é bastante famoso pela plantação de arroz na sua extensão, né? Nas planícies de inundação, né, ou áreas de várzea também nós encontramos esses solos aluviais. Então eles são comuns aqui no sul do Brasil, né? Falando em Brasil, para a gente finalizar essa parte dos tipos de solo, lembrem que no Brasil alguns solos merecem destaque e aparecem com bastante regularidade nas provas. O mais importante, né, são os latossolos que predominam no território brasileiro, né? É o principal tipo de solo encontrado, como eu expliquei para vocês, é um solo profundo, de ambiente de clima quente e úmido, bastante intemperizado e, portanto, exposto à lixiviação e não é fértil, né? Depois nós temos o solo de Massapê, que é outro solo importante encontrado no Brasil, que é encontrado principalmente no Nordeste, teve uma contribuição muito grande na expansão da cana no litoral nordestino. O solo de Massapê, ele está num ambiente em que ocorre um intemperismo físico e o químico e tem a presença da Mata Atlântica em geral, né? Ou de outras formações vegetais que contribuem para que ele seja rico em matéria orgânica e matéria mineral. Então ele é um solo mais escuro porque tem na sua composição bastante matéria orgânica e é extremamente fértil. É um solo que foi muito usado, principalmente no ciclo da cana, no litoral nordestino. Ele é encontrado ao longo do litoral brasileiro, né? Mas no litoral do Nordeste ele se destaca. Depois nós temos o solo de Salmourão, né, que é um solo oriundo da decomposição de rochas, né, antigas, como o granito e o gneiss. E ele é um solo muito encontrado no centro-oeste, no sul e no sudeste, né? É um solo mais ácido, né, e portanto de uma fertilidade um pouco mais baixa, né? Falando em fertilidade, lembrem, né, no Brasil predominam solos de baixa fertilidade, né? A maioria dos solos ou é muito lixiviado ou é muito ácido. Então, esses solos que são ácidos, né, eles precisam ser corrigidos para a agricultura. Então, aquele processo de calagem, né, eles misturam calcário para que o solo ganhe fertilidade, já que para corrigir a acidez e o solo possa ser usado para a agricultura. Lembre que isso é muito comum no centro-oeste brasileiro, né? Esse processo aí de corrigir a acidez para a agricultura. Outro tipo de solo também importante aqui no Brasil é o solo de terra roxa, que é um solo que tem a sua origem no basalto. Ele é encontrado no Planalto Meridional, nas áreas onde nós tivemos derrames vulcânicos na era Mesozoica. A decomposição dessas rochas de basalto geraram um solo que a gente chama de terra roxa, né?
uma denominação que vem dos italianos, né, por culpa da coloração mais avermelhada que ele tem, por culpa da presença, né, de ferro, já que a origem dele é basalto, né? E temos ainda os solos aluviais, que são importantes no Brasil, formam áreas de várzea muito usadas na agricultura, principalmente no cultivo de arroz, né? Então esses são os principais tipos de solo do Brasil. Lembre, existem muitos outros, né? O Brasil tem uma diversidade de solo muito significativa, ok? E aí, para a gente encerrar, né, é importante destacar o problema da degradação do solo. Hoje, né, nós temos até um número bastante preocupante quanto a isso. Todos os anos, 75 milhões de toneladas de solo se perdem por culpa de um manejo inadequado do solo. Esse manejo inadequado, ele se dá pelo desmatamento, né? O desmatamento é a primeira causa de degradação do solo porque deixa o solo suscetível, vulnerável à erosão. Então a erosão acaba criando, né, essas fendas no solo aqui, ó, e acaba criando essas ravinas, essas vossorocas, né, que mostram um solo degradado. Algumas vossorocas, como essa que eu estou mostrando para vocês na imagem, são tão... o solo já está tão degradado que todas as camadas dele foram transportadas pela erosão. Lembre que essa erosão no solo causa um problema nos rios também, né? Porque promove o assoreamento dos rios. Então, o desmatamento é um dos principais problemas, né? Depois do desmatamento, que causa a erosão e causa a perda de nutrientes do solo, causa a formação de ravinas e vossorocas, nós temos o problema da desertificação, que ocorre quando, né, as condições naturais são extremamente alteradas pela ação antrópica, né? Então, solos extremamente desertificados em função disso. Aqui no Brasil, a desertificação é muito significativa no nordeste do Brasil, está avançando agora pelo Rio Grande do Sul, está avançando pelo centro-oeste. Então, o Brasil está né, tem esse problema da desertificação bastante grave, né? Lembre que a desertificação ocorre quando as condições naturais são tão alteradas que a cobertura vegetal não cresce mais, né? Porque elas foram alteradas, principalmente o solo. Então o solo foi degradado, foi alterado, foi corrigido, né? Sofreu com muito uso, né, de adubo, de pesticida e tudo mais, então ele se torna um solo degradado. Outro problema é a salinização, né, o aumento da quantidade de sais no solo, oriundo principalmente de processos de irrigação inadequados, né? Outra questão importante também de degradação do solo é a compactação, o uso de maquinário pesado no solo, né, que acaba compactando o solo, impedindo a infiltração da água, impedindo, né, tirando oxigênio do solo e tornando ele infértil, dentre outros problemas, tá? Então nós temos vários problemas, a intensificação da lixiviação, por exemplo, né, a intensificação da laterização, tudo isso por culpa do desmatamento. Então todos esses problemas degradam o solo. A degradação do solo afeta os ecossistemas, né? As florestas não conseguem se recuperar, né? Os biomas, vamos colocar assim, não conseguem se recuperar, né? Para poder ter uso agrícola, vai se usando cada vez mais recurso químico, né, para poder compensar essa degradação. A erosão inviabiliza não só a recuperação, como também o aproveitamento econômico. Então, a degradação do solo é um dano gravíssimo, né? E ela é perceptível, né? Todos os anos, milhares de toneladas de solo se perdem. Existem vários mecanismos, né, que podem levar a uma preservação do solo. Então, dá para aproveitar o solo economicamente, né, para agricultura e tudo mais, usando algumas técnicas. Essas técnicas, né, vocês verão nas aulas sobre geografia agrária, ok? Então, num outro momento, ok? Então, por hoje era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos, fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.